Bem-vindos a mais um episódio do Decode Fix. Hoje vai ter um bate-papo muito bacana sobre autocuidado, sobre autenticidade. Mas eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, que me ajudam muito no movimento do Decode Fix. A Energy Gold Suplementos, Rayane Brito Estética, Uniconsórcios, Nordeste Telecom, Ortobon Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil e o Clube da Beleza. Muito obrigado por estar junto comigo nesse movimento. E vamos receber hoje a doutora Karine Barreto, essa maravilhosa. Vamos falar sobre autocuidado, né? Que é algo assim, autoestima, falar sobre a feminilidade, sobre... Não, acho que também não é só o feminino, não, que hoje o masculino também tá ali, né? Se cuidando, mas falar sobre esse cuidado, né, Karine, que é tão importante. É um tema que eu digo que foi o tema que mais casou com o Decode Fix e foi esse, porque realmente traz a essência do que é o Decode Fix. Tô lisonjeada de ter sido convidada aqui, porque eu admiro muito o seu trabalho, né? E realmente e faz muito parte do que eu faço, né? Do meu trabalho. O meu trabalho tem muito a ver com essa questão de recuperar a autoestima das mulheres, de transformações internas, né? Eu falo assim, eu não transformo corpos, né? Eu transformo pessoas. Então, transformo realmente de dentro para fora, não só não vou fazer peitinho e barriguinha, né? Eu faço realmente, a gente procura, né? O que a gente busca lá na clínica é uma transformação real que venha trazer benefícios reais para aquela pessoa, benefícios na vida dela, né? É bacana. E eu sou prova viva disso, né? Você só melhorou meu trabalho, viu? Queria falar aqui que ela só melhorou meu trabalho. Depois, assim, de uma segunda gestação, a gente precisa de um cuidado aqui, um cuidado ali. É verdade. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, a autoestima, ela volta de uma forma que a gente cria uma energia diferente, né, para trabalhar, para se relacionar com as pessoas que a gente tá. Então, trabalhar a autoestima, ela é muito importante. E a gente está aqui falando sobre cirurgia plástica, mas a gente fala isso de um formato geral, né? Porque muitas vezes vem da cirurgia, às vezes vem de pequenos reparos também, vem de pequenas situações, às vezes vem, inclusive, de marcas, né? Que a pessoa já nasce, né, Karine? Já chegou, assim, paciente que com algum sinal, alguma coisa de nascença que incomoda durante a vida inteira, que é uma dúvida que eu tenho, né, que tem pessoas que passam uma vida inteira, né, às vezes sofrendo com algo que quer mudar e tem medo, tem preconceito, tem medo do que vão falar, ou tem medo mesmo de passar pelo procedimento. Existem transformações que acontecem ao longo da vida, né, por exemplo, gestações ou variações de peso, né, e existem também aquelas pacientes que chegam para a gente com coisas de nascença e que tomaram coragem de ir lá resolver. Por exemplo, um caso muito emblemático que a gente teve foi uma paciente que tinha um umbigo, que era um umbigo exteriorizado, né? A gente chama de umbigo em botão, porque ele fica externo, assim. E ela não ia para praia, ela não usava roupa que mostrasse aquela região, ela tinha muito estigma em relação ao umbigo dela. E ela foi pra gente corrigir só o umbigo. Ela não tinha nada pra corrigir, era só o umbigo. E ficou linda a cirurgia. E hoje ela usa cropped e ela manda foto pra gente, né? Feliz depois da cirurgia, que ficou melhor do que ela imaginava. Porque uma coisa que eu faço muito na minha cirurgia, na minha consulta, na verdade, é uma consulta de verdade. Então, eu não vou vender. Eu sempre falo pra ela o que eu posso entregar, né? Aquele negócio muito real, assim, eu posso chegar até aqui. E eu prefiro entregar um resultado além do que eu prometi do que prometer uma coisa que eu não posso entregar, né? Então, é uma consulta bem de verdade, assim, a gente tem bons resultados, eu acredito que por conta desse alinhamento que a gente faz com o paciente ali em relação ao que a gente pode entregar, sabe? Com certeza, eu sei disso, né? Eu queria começar perguntando como foi que surgiu a cirurgia plástica, como foi a ideia de tornar a cirurgia plástica. Você já tinha uma predisposição ou foi depois que foi conhecendo mais a fundo que deu realmente o desejo? Para ser bem sincera, eu nunca pensei em cirurgia plástica. Eu fiz fisioterapia antes, né? Eu saí da minha graduação, do meu ensino médio, já querendo fazer fisioterapia, não pensava em medicina, apesar da minha irmã já estar fazendo medicina. E fui para medicina, fui para fisioterapia, amava a fisioterapia. Só que em um certo momento a gente teve uma liga lá de trauma e a gente teve contato com a cirurgia. Então eu fiquei,
louca. Quando eu vi, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida, eu quero ser cirurgiã. Então, eu saí da fisioterapia já pra fazer medicina, já sabendo que eu ia ser cirurgiã. Então, quando eu saí, só prestei prova pra cirurgia geral, já fiz ali a cirurgia geral, mas não sabia o que eu ia ser ali dentro da cirurgia geral. Sempre gostei muito de operar barriga, né? Gostava muito de trauma, mas é uma vida muito complicada para quem é mulher, quer ser mãe, né? Tem uma vida múltipla que a gente sabe que a mulher tem. E aí, eu fiz, graças a Deus, uma residência de cirurgia geral excelente no hospital, ótimo, com muitas especialidades, e a gente teve a oportunidade de rodar em todas as especialidades. Então, a gente conheceu um pouquinho de cada coisa ali. E eu tinha uma visão muito preconceituosa e, assim, presunçosa até, né? E muito superficial da cirurgia plástica. Então, eu achava que a cirurgia plástica era uma coisa fútil, eu achava que a cirurgia plástica era uma coisa que não agregava. E quando minha primeira cirurgia lá foi uma paciente que teve uma avulsão de couro cabeludo por um cachorro. O cachorro mordeu e arrancou o couro cabeludo dessa mulher. E aí a gente foi reconstruir. E aí a cirurgiã de lá, doutora Irene, maravilhosa, um beijo, que é uma das pessoas mais altruístas que eu conheci na minha vida e maravilhosa. E ela rodou daqui, rodou dali, não sei o quê, e devolveu o couro cabeludo para aquela menina. E eu falei, meu Deus, que negócio fantástico, eu quero fazer isso. E ali eu me apaixonei pela cirurgia plástica reparadora. Só que quando você começa a viver o meio da cirurgia plástica, você entende que aquilo ali é muito mais do que um peitinho, uma barriguinha, como eu falei no começo, né? Aquele problema, aquele incômodo, não é só, porque eu tenho um peito pequeno, eu quero botar É um trauma, uma restrição que aquela mulher leva para a vida toda. Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, a roupa que me escolhe, eu não escolho a roupa. Sim. Então, você imagine o trauma que essa mulher tem e o quanto que ela se liberta depois de uma cirurgia plástica. Então, assim, a gente, com essa visão muito preconceituosa e superficial da cirurgia plástica, acha que a cirurgia plástica é só a mulher, que coisa fútil, para quem vai mexer, né? Mas a gente não sabe o que tem ali naquele interior. Traz. E aí, eu conhecendo isso, eu entendi o meu propósito ali. Cara, meu propósito é devolver essas mulheres uma vida plena, que elas não têm vida plena. Elas têm uma vida faltando. Tá faltando um pedaço ali. Tá faltando alguma coisa que precisa preencher aquele espaço, né? E o que é que vai preencher aquele espaço? Devolver a ela a liberdade de escolher o que ela quer vestir. Devolver a ela a liberdade de mostrar as mamas pro marido. Tem muita mulher que na hora do sexo não mostra a mama porque tem vergonha. Então, assim, imagine que é uma coisa que você tá no íntimo da sua casa com a pessoa que, teoricamente, você mais confia na vida, que é seu esposo, né? E aí você não... Mas tem vergonha, Você tem vergonha, você não tem... Receio. Não mostra barriga, mulheres que só têm relação sexual de roupa, às vezes. Pra você ter ideia, assim, de blusa, pra não mostrar barriga. Interessante você falando agora, que eu vi essa semana que você postou uma senhora, né, que fez a cirurgia agora recente, e eu achei aquilo, assim, tão grandioso, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal e eu vejo tanta gente dizendo, mas já passei da idade, mas já para poder mudar, para poder melhorar, para poder evoluir, sabe? Tem pessoas que acham que já está no seu máximo. E aí, quando eu vi isso, eu fiz, meu Deus do céu, como tem gente nova perdendo tempo, perdendo a vida, e como tem gente que está já numa idade que poderia estar desistindo, e só vivendo assim o resto da vida e está realmente buscando evoluir. Exatamente. Porque é uma evolução. É uma evolução. É uma evolução. E eu acredito muito nisso. É uma evolução. E aí eu achei assim o máximo. E como foi para você, assim, atender essa paciente? A gente tem um certo público, assim, da cidade, tá? Porque eu sou uma pessoa muito criteriosa com segurança, né? Mas eu acho que todo mundo merece se reencontrar. Todo mundo merece renovar sua autoestima, desde que seja seguro para aquela pessoa. Tanto que, quando a gente vai pegar uma pessoa que já passou dos 60 ou que tem uma idade um pouquinho mais avançada do que o de costume para cirurgia plástica, a gente faz uma avaliação bem criteriosa mesmo, né? Uma série de exames, enfim, consulta com cardiologista quando necessário, a gente tem esses cuidados. E a cirurgia, a gente procura fazer cirurgias menores, né? Cirurgias que sejam realmente mais seguras para essa paciente. Mas tem pacientes que passam a vida toda e não tem condição
de fazer a cirurgia. Eu digo condição financeira mesmo. Ou às vezes tem uma vida muito corrida e não pode por causa do trabalho, né? E aí, quando chega a hora dela, ela vai dizer que já passou, que ela não merece mais. Agora que ela tem condição financeira e tem tempo, não vejo motivo para isso. E ela tá maravilhosa, tá linda, tá... Vixe, a cirurgia dela foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? E tudo correu bem, num tempo super adequado, sabe? Super rápida. E ficou linda. Eu acho que ela vai ficar assim. Ela já tá, né? Super feliz quando viu o resultado. E eu tenho um relacionamento com o filho dela de muitos anos. É um amigo meu da época da faculdade. Que massa. Então, confiou a mãezinha dele a mim, né? E ela é uma pessoa de astral maravilhoso. Ela mora na Suíça. E veio lá da Suíça pra gente fazer essa cirurgiazinha dela, apesar de ela não tem rede de apoio aqui. Ela veio mesmo porque, enfim, foi uma indicação do filho, ele confiou na gente. E ela veio pra cá, tá na casa de uma amiga, se recuperando. Mas, assim, maravilhoso. E tenho certeza que ela vai usufruir demais disso aí, porque é realmente uma época que ela falou, eu quero ter liberdade, eu não tenho liberdade de vestir as roupas, tá na hora de eu me ajeitar, que se não for agora, eu não sei quando é que vai ser. Falei, então bora. Então, a gente tem que ter esse cuidado, obviamente, né? Mas eu acho que todo mundo merece, sabe? Com certeza. Aí você falou algo que me lembrou. Eu trabalhei durante um tempo uma terapia integrativa. E logo após a pandemia, teve muitas questões sobre ansiedade, né? Muitas crises de ansiedade. E aí, como eu trabalhava com aquela terapia que era mais para dissipar energia e conexão, e eu trabalho com esse processo mesmo de conexão com a identidade... atendi uma paciente que ela não foi nada de cirurgia, mas ela fez a reconstrução dos dentes. E quando ela fez o implante, começou a ter crise de ansiedade. E aí tive que buscar qual era realmente o motivador, o gatilho emocional que estava causando aquela crise de identidade. Porque, teoricamente, ela falou um monte de coisas, mas não falou que era o implante, né? Ela não chegou para falar que foi isso. Eu que cheguei a identificar. E aí, quando fui investigando, o marido sempre... criticou sobre os dentes, né? Então ele sempre criticou. E aí, quando ela resolveu mudar, melhorar, isso mexeu com ela emocionalmente. Ela não estava preparada emocionalmente para a mudança. Eu acho que ela ficou viciada na crítica. E aí, quando você falou assim, eu vejo isso na minha mente agora. E eu queria saber se já chegou alguma paciente que tinha medo da mudança, medo do pós-cirurgia, assim, sabe? Porque eu sei que a maioria quer realmente para ficar bonita, tudo, mas tem mulheres que estão tão machucadas que às vezes assusta a mudança, assim, mesmo que... Porque é uma mudança física, é algo que aquilo vai transformar realmente, é bonito, é lindo, mas tem muitas que têm medo. Medo do pós, elas têm medo de sentir dor. De sentir dor, medo de como é que vai ser... E na maioria das vezes elas voltam, se eu soubesse que era assim, aí já volta querendo fazer outra, porque recupera muito bem, né? A gente prepara todo mundo para operar, como você sabe. Os pacientes vão desinflamadas para a cirurgia, então o pós-operatório é maravilhoso, né? Mas medo do resultado eu não tive. Assim, tô puxando aqui da memória, mas eu não me lembro. Medo de ficar bonita. Mas eu tenho um amigo, um colega, na verdade, de profissão, que me relatou que uma das pacientes dele pediu a ele para retirar as próteses, porque o marido tinha achado que tinha ficado bonito demais. E ela não conseguiu lidar com aquilo, né? Aí eu pensei, meu Deus, como precisa de um ajuste ali antes, talvez, até com um auxílio de multidisciplinar, né? De psiquiatra, de psicólogo, para entender, né, o que se passa na cabeça dessa mulher, desse esposo, talvez até uma terapia de casal, porque é uma coisa muito disfuncional, né? Ficou bonito demais, né? Eu achei bem interessante ele ter falado isso, ele ter comentado isso comigo, mas nunca aconteceu comigo, não, graças a Deus, que eu não sei como é que eu ia lidar com isso. É porque é um tratamento mais emocional. Acho que a gente vê mais na bariátrica, né? Porque já é uma mudança de vida mesmo, né? No dia a dia, eu tirei o açúcar, tô aqui só com os brigadeirinhos aí fit. E toda essa mudança, quando eu fui fazendo para retirar por conta do lipedema, a gente vai falar já, viu? Porque eu tenho, agora que tem de gente perguntando do lipedema. Camila, como você identificou? E eu vou falar já, vou pedir para a doutora falar mais, né? Mas
quando eu tirei o açúcar, eu lembro que eu, no início, eu ficava assim, com crises mesmo, assim, sabe? Sentindo muita falta, até realmente acostumar. E aí a mudança de hábito, eu acho que ela assusta mais. A cirurgia plástica, ela já começa, né? Você vai mudando algumas coisas, mas não é tão exigente na mudança de hábito É como uma verdade. bariátrica ou algo assim mais. Na verdade, a gente deveria ser, né? A Com verdade é essa. certeza. Porque eu sempre falo lá nas consultas, ó, a cirurgia plástica é a cerejinha do bolo. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Porque aqui eu vou estar transformando pontualmente. Mas a transformação precisa ser sua, né? De dentro para fora. É como eu falo lá. E eu falo, ó, operou comigo, casou comigo. É assim. Porque eu não largo. Eu acho que assim, a gente tem uma responsabilidade em cima daquele paciente que a gente operou. Se a paciente chega pra mim 2 anos depois, pô, tá saindo um pontinho e tal, eu não vou tirar? É óbvio que eu vou acolher e vou tirar aquele pontinho, entendeu? Eu botei ali, eu tenho que tirar. Eu vejo essa responsabilidade. Então, eu acho que nessa questão, as pacientes, elas precisam entender que elas precisam ser ativas no seu tratamento. Né? Elas precisam ser ativas ali em mudar estilo de vida. E o açúcar, que é uma coisa que você tocou aí, o açúcar, ele vicia mais do que o cigarro até, do que o tabaco, né? Ele é viciante mesmo. Então, quando tira, você tem abstinência de açúcar. Tanto que quando você fica muito tempo sem comer açúcar, quando você come, você acha estranho, né? Vixe, doce demais. O café, eu já tenho... sei nem quanto tempo, mas que eu acho que já tem uns 7 anos que eu não tomo café com açúcar. Se eu tomar com qualquer coisa dentro, eu já acho estranho. Já meu paladar não aceita mais. Então, é uma questão de mudança de hábito mesmo. E na bariátrica, que foi outro ponto que você tocou, tudo na vida é uma troca. Sim. Então, quando você troca uma doença, porque a obesidade é uma doença, né? Quando você troca uma doença pela cirurgia, você vai trocar aquela gordura por flacidez. E as pacientes muitas vezes não visualizam o que vai ocorrer de transformação nesse corpo durante essa perda de peso maciça em pouco tempo. A gente vai operar uma paciente agora em junho. É junho ou julho? Agora em junho, julho, que ela perdeu 100 quilos. Caramba. Hoje ela pesa 50 e poucos quilos e ela tinha 150 quilos. Então ela perdeu 100 quilos. Essa paciente, obviamente, ficou com uma flacidez muito grande residual, né? E aí, você tem que ter uma mente muito centrada, muito focada. Eu estou trocando uma doença ou várias doenças, porque a obesidade vem com hipertensão, vem com diabetes, que muitas vezes são resolvidas após a bariátrica e a perda de peso, por flacidez, vai ficar flácido, né? E a gente vai precisar ajustar aquilo ali. E a paciente bariátrica, ela, quando ela não está com a mente ajustada, quando ela não teve aquele preparo pré-cirúrgico, realmente isso aí pode causar um trauma até maior, às vezes, do que a obesidade. Sim. Mas lembrando que é uma doença, a gente precisa tratar, né? Precisa ser tratado, com então, certeza. E assim, elas têm... Eu sempre procuro, quando é pós-bariátrica, conversar bastante sobre essa questão da flacidez, porque são cirurgias mais difíceis. São cirurgias onde a gente tem uma flacidez que muitas vezes a gente não consegue resolver completamente, né? A gente vai melhorar, mas a gente não vai conseguir tirar aquela flacidez por completo, porque muitas vezes é uma flacidez muito grande, é uma pele muito elástica, né? E que às vezes a gente trata ali e tal, e com pouco tempo já cede, enfim, a gente tem que ter essa coisa em mente que precisa ali, pode ser que precise de um ajuste, pode ser que precise de uma outra cirurgia, sabe? Sim. Mudando um pouquinho de assunto, mas que também bem, puxa um pouquinho, é sobre redes sociais. Uhum. Já chegou assim algum paciente, ou você acha que a cobrança através de redes sociais, daquele corpo perfeito, que muitas vezes ali tem tanto filtro, tanta coisa, e as pessoas se cobram tanto. Já chegou pacientes que você olha e diz, essa pessoa não precisa de cirurgia e está buscando ali defeito onde não tem? Já é mais difícil, porque eu acho que a gente precisa comunicar o que a gente quer atrair, né? Então, eu procuro comunicar na minha rede social essa verdade que eu trago aqui para você. Então, as pacientes que chegam são pacientes boas, graças a Deus. Mas uma ou outra, às vezes, destoa, sabe? Às vezes chega com distúrbio de imagem, às vezes são pacientes que nunca vão estar satisfeitas com nada que seja. E essas pacientes eu procuro não operar, de verdade, assim, sendo bem honesta. Porque eu gosto de operar por conexão. As pacientes se tornam minhas amigas, a gente tem uma relação mais próxima. Então, eu não vejo sentido em operar uma pessoa que eu sei que não está alinhado com o que... sabe, com o que eu tô ali para oferecer.
não vejo com sentido. a sua essência de verdade, porque a cirurgia ela vai recuperar algo que você está necessitando e não realmente ser um reparo, né? Não é um reparo, Exato, é não uma é. recuperação de autoestima. De É uma verdade, recuperação, né? é uma coisa real, entendeu? Não é rede social. E a rede social trouxe uma coisa absurda de perfeição que não existe, Sim. e de uma perfeição surreal, né, irreal. Então as pacientes às vezes chegam, porque fulana tem a barriga perfeita e ela é feliz e não sei o que, não sei o que, dá 2 meses fulana tá separada e você vai ver fulana sem filtro. Todo mundo, aí é a mesma coisa da barriga dobrada, né? Gente, essa barriga precisa dobrar, porque senão em pé você não vai ficar em pé. É. Porque se você fica em pé, estica. Se você Sim. senta, ela precisa dobrar. Isso é uma coisa fisiológica, entendeu? Porque quando eu sento, tá dobrando. Então, isso é uma coisa que a gente precisa comunicar. Tem que dobrar, né? Senão não dá certo. Não dá. Mas essa questão da rede social é uma coisa, é a posição da foto que às vezes você bota aqui, vira pra cá, fica mais bonito, não sei o quê. Quando você vai ver pessoalmente, não é nada daquilo ali. Exato. Né? Então a gente procura comunicar melhor, sabe? Para diminuir Esse público, público. né, que não queira mais que a gente vê que é tão real, né? Tem tanta gente na internet que, inclusive, vende aquilo que não existe, né? É. E eu sou real, assim, ó, por exemplo, o que é que eu falo lá no meu consultório e é uma coisa que eu trago pra mim. O que eu não faço em mim, eu não vou fazer em você. Então, assim, se eu noto, eu quero uma mama muito grande, eu já demiti paciente, eu falo que eu demito os pacientes. Eu já demiti paciente que me pediu uma prótese enorme por baixo do músculo, eu não vou fazer isso, eu vou destruir o músculo da paciente, vou destruir aquela anatomia, e se lá na frente ela tiver um câncer de mama e precisar desse músculo para reconstruir, e aí? É verdade. E se lá na frente ela quiser ser, sei lá, halterofilista, ninguém sabe, né? E quiser usar o músculo dela para marcar ali e tal, não vai ter, não tem músculo, entendeu? Porque você destrói, você precisa respeitar aquilo ali. E quando eu respeito a anatomia, quando eu tô fazendo o que o corpo dela aceita, provavelmente esse resultado vai acompanhar ela a vida toda. Ela não vai precisar de outros procedimentos futuros, né? Mas até a paciente entender que isso é uma coisa que vai trazer um benefício futuro, e às vezes essa visão da rede social, porque precisa mostrar, porque eu preciso mostrar. Mas calma, você pode mostrar, mas de uma forma sem ser vulgar, você pode mostrar de uma forma delicada, você pode mostrar que você tem um colo marcado, que você tem uma linha de clivagem bonita, sem precisar estar com uma mama grande. E é muito interessante isso, que tem uma blogueira que eu conheço pessoalmente, e no Instagram, a prótese dela parece ser muito grande. Ela parece ser enorme, ela é pequenininha, a prótese não é muito grande, mas assim, o ângulo, como eu acho que ela filma, mostra, posta, né, justamente para mostrar. E aí chegam às vezes uma pessoa num consultório, não, eu quero assim, achando que é volumoso e não é. E não é, na realidade, não é tão volumoso. E aí é justamente você respeitar e entender o seu corpo, né? Porque senão... E o que seu corpo tem para oferecer também. Eu quero muito marcado. Seu corpo não vai marcar. Não permite. Não vai marcar, não adianta. Porque é a mesma coisa de eu chegar, por exemplo, uma paciente que é mais cheinha, vamos supor. Se eu boto um ursinho, um urso, vou pegar o exemplo da minha filha, embaixo de uma fronha, você vai saber que aquilo ali é um urso, não vai? Sim. Tá embaixo de uma fronha. Se eu botar embaixo do edredom... não. Mesma coisa da prótese, entendeu? Se eu boto uma prótese numa paciente extremamente magra, a chance daquela prótese marcar é maior. Se eu boto essa prótese numa paciente que é mais cheinha, a chance dessa prótese marcar é menor. Isso. Porque tem bastante gordurinha ali na frente, ou o tecido é mais espesso. Às vezes tem paciente que nem é cheinha, mas é aquela paciente mais troncudinha, sabe? Uhum. E às vezes não vai marcar. Por quê? Porque é a estrutura dela, né? É uma paciente muito musculosa, que o músculo vai estar na frente da prótese, né? Então, a gente precisa ter isso muito em mente. Graças a Deus, o mundo está caminhando para a naturalidade. Voltou a caminhar para a naturalidade, né? Há algum tempo atrás eram próteses enormes. Pamela Anderson, né? Correndo com aquele negócio. Hoje não. Hoje as pacientes já estão mais conscientes que precisam se respeitar. Respeitar o seu corpo. Né? E é tão lindo, né? Você ser natural. Eu acho bem... É lindo. E as mamas são... não é porque sou eu que faço, não. Mas a gente faz mamas lindas. E assim, as pacientes ficam muito naturais, muito bonitas. E vão levar aquela cirurgia pro resto da vida, gente. Entendeu? Então, você tem que... é uma questão de pesar na balança. Né? Vamos pesar aqui. O que é mais importante? Entender, né? Que aqui você tá no processo.
né, e vai fazer essa cirurgia hoje, mas daqui a 20, 30 anos, como você quer se ver. E aí tudo você tem que pensar também a longo prazo, né, e entender, Exatamente. respeitar o que o médico está dizendo, que às vezes nem sempre sua vontade vai Ó, ser o que pode ser feito, né. hoje mesmo eu falei com a paciente, ó, porque eu queria maior. Aí eu falei, olha, você vai achar vários médicos que vão fazer maior. Eu não lhe aconselho, porque se você for olhar, olha o seu corpo, olha o seu tórax. A mama tá direitinha aqui na lateral, já tá moldando. Se a gente botar maior, a mama vai sair aqui na lateral. Aqui no meio já tá juntinha. Se a gente botar maior, vai unir no meio. E aí? Mas vai ter gente que vai colocar, vai destruir teu músculo, vai destruir tua anatomia, sua prótese vai pender pra lateral, porque quando a gente destrói isso aqui, a prótese cai quando deita. Então, assim, tem todo um negócio que tem que ser pensado. Aí ela é mesmo. Cuidado que Aí ela entende. é. É mesmo, né? É. Entendeu? Mas eu não vou fazer o que eu não faço em mim. Se eu não for fazer em mim, eu não faço em você. Entendeu? Muitas vezes essa vontade, assim, nem sempre pode ser atendida, né, porque, Então, às vezes o paciente vê realmente em alguém e quer fazer igual, mas nunca vai ser igual. Que a gente está falando justamente hoje de autenticidade, né, que todo mundo é um ser diferente. Então, você está reconstruindo vários corpos todo dia, é algo diferente. Então, as próteses nunca vão ser iguais, você nunca vai recomendar a mesma para todos os pacientes. Então, cada processo é diferente. E aí, quando entende mesmo essa individualidade, eu acho que é o processo que você faz, né? Da pessoa se reconhecer, se enxergar, identificar ali no próprio corpo que realmente precisa de verdade. Eu acho que gera assim a conexão perfeita. é o que eu procuro, né? Eu sempre procuro isso, passar a verdade. A gente lá procura a gente não quer volume, então a gente procura realmente tratar cada pessoa com suas individualidades, com suas peculiaridades, né? Entregar aquilo que ela foi buscar dentro daquele limite ético e daquele limite realmente anatômico ali. Porque eu fico falando, gente, a gente trabalha, olha que coisa linda, a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? E é tão lindo quando a gente consegue entregar o que ela veio buscar ou mais do que ela veio buscar ali. É uma coisa linda. Então eu entendo minha profissão como um propósito. Eu não entendo minha profissão como uma profissão só, né? Medicina tem um pouco ali de doação, um pouco de sacerdócio também. Sim, com certeza. Então eu entendo como um propósito. O meu propósito ali é ajudar vocês a se reconhecerem, a restaurar a identidade de vocês que foi ferida em algum momento da vida. A gente tem pacientes que foram estupradas, pacientes que foram abusadas, pacientes que tiveram muitos traumas na vida e que não se amam. Sim. E Passa a vida toda com vergonha de se expor, com vergonha de melhorar, de mudar alguma coisa e tá exposta por algum trauma que passou, né? Então tem que ter todo um cuidado emocional também. Demais. E eu não sei porquê, mas as pacientes costumam se abrir muito comigo lá no consultório. Inclusive, recentemente a gente colocou uma caixinha com lenço, porque não é incomum elas chorarem muito nas consultas. Eu acho que porque também, como a gente traz essa coisa mais acolhedora e de ouvir, né, a escuta ativa ali, a escuta ativa, elas acabam se abrindo mesmo e contando o real motivo delas estarem ali, né? E às vezes isso fere tanto elas que precisa mesmo de um suporte emocional e a gente está ali para isso mesmo, sabe? Para Não é ser o suporte, pra né? ser- Pra tanto que, ajudar, tanto não que só nossas na consultas, parte da separa aí cirurgia. 1h30, 2 horas, porque a gente conversa e tem que ser assim. Eu acho que e outra, a gente entender o real motivo da paciente estar ali, não assim, não, é porque eu acho meu peito pequeno. Não é esse o motivo, né? O seu peito é pequeno, ok, mas não é esse o motivo de você estar buscando melhorar. Por quê? Porque quando eu visto um top assim assado, eu não me sinto bem, eu não consigo sair de biquíni. Sim. E elas mudam postura, elas mudam a forma de se vestir, elas mudam maquiagem, chega unha pintada, batom vermelho. Eu conto essa história pra todo mundo. Eu tenho uma paciente que tinha um armário só de preto. Caramba. Ela só vestia preto. Aí ela começou, fez a primeira consulta com a gente, tinha que perder peso, perdeu 20 quilos. E aí voltou. E a gente operou. Aí ela fez 3 cirurgias com a gente. A gente fez masto com prótese, fez abdominoplastia com lipo e depois a gente fez a cirurgia do lipedema dela. Essa paciente, meu amor, é amarelo, é vermelho, é rosa, e batom vermelho, e unha feita. Muda totalmente. Ela se transforma. Ela fala que ela é a borboleta que saiu, que eu tirei ela do casulo. Casulo. Eu acho tão linda e é uma querida, assim, sempre tá lá com a gente, né?
faz procedimento com a gente. E a gente... Olha que coisa linda, né? A gente poder trazer isso de volta, né? E hoje eu sou apaixonadíssima pelo que eu faço. Não escondo isso, né? E é muito interessante, Karine, você falou agora que eu lembro que desde a primeira consulta o Adriano me acompanha, né? E é muito bom também isso, porque ele, além de ser um suporte, às vezes a gente precisa de alguém também para ser o nosso suporte, fazer uma cirurgia, tomar a decisão de fazer, eu falo agora como paciente, tomar a decisão de fazer uma cirurgia plástica, às vezes vem muito do medo e de vozes assim, muita gente, não precisa, não sei o quê, seu corpo já é bonito, e aí você enxerga em você algo que precisa melhorar, e outras pessoas não estão enxergando o que você mesmo está vendo. E aí ele me deu total apoio, e quando ele foi para a consulta, ele, não, pode fazer, porque ele viu esse acolhimento também, né? E é muito interessante quando a gente sente segurança, sabe? Eu acho que seu consultório, quando o seu atendimento, ele passa essa segurança de uma forma que a gente já sai lá querendo, não, pode fazer tudo. Faça o que quiser em mim. Aí eu confio de olhos fechados. E eu acho que é muito interessante, assim, sabe? A pessoa passar pela consulta, né? Quem tem medo, quem tem algo insegurança, quem já pensou, mas não sabe o que fazer, faça só a consulta. Para entender realmente se precisa, se não precisa, se tem necessidade ou não, você só sabe realmente fazendo essa análise pessoal. E a gente é flexível, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, tem um retorno com 30 dias, né? Mas a gente é flexível. Por exemplo, o paciente passou, não, quero operar, passou agora, quer operar em dezembro, não tem problema, né? A gente conversa, a gente ajusta. O importante é que ela faça no momento que ela se sentir segura, né? Que ela... E uma coisa que você me falou, que você falou aí, que me chamou muita atenção, que muitas vezes a paciente chega no Instagram e fala assim, quanto é? Eu quero botar peito, eu quero fazer uma mini lipo e não sei o quê. Quanto é? E isso me dá um frio na espinha, assim, sabe? Que eu falo, meu Deus, ela tá completamente perdida. Porque o valor é o final do processo, né? Eu preciso... Quando você tem médicos que tem um negócio tabelado assim, por exemplo, qualquer prótese que ele for fazer vai ser tal valor, vai ser X valor. Veja, qual a individualidade que tá tendo aí? E se você precisar de uma lipo na lateral do tórax para ajustar sua mama, porque senão vai ficar dobrada, porque não sei o quê. Tudo isso tem que ser visto, né? E aí os valores mudam. Mudam, exato. Só que quando a paciente vem procurando preço, isso dá um frio na espinha, porque assim, pode ser que ela receba um atendimento que ela fique satisfeita, pode ser. Mas pode ser que ela vá e entregue a sua vida nas mãos de uma pessoa que talvez destrua um sonho que ela tem na vida toda, entendeu? Então isso me dá uma tristeza, assim, quando eu vejo, eu falo, meu Deus... Se a pessoa soubesse que aqui não é mercado, sabe? Que você chega na prateleira, vê o preço e vai embora. Porque a primeira consulta é onde eu vou conhecer ali tudo. Processo, é uma conexão. Primeira consulta é talvez a mais importante de todas. Porque é ali onde a gente vai filtrar, né? Saber o que é que a paciente realmente precisa. O que é que eu posso entregar. E se o que eu vou entregar vai deixar ela feliz. Exatamente. Olha a importância da primeira consulta, né? De você ver a pessoa com individualidade ali. Não, e esse processo ele é muito interessante, que até o pós-cirúrgico, eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, que você falando do medo, tal, da dor, eu me preparei para um pós-cirúrgico muito mais doloroso e foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Todo mundo fala. Porque realmente a gente passa... com leveza, assim, sabe? Não traz tanto peso, assim. Eu falei, meu Deus, eu pensei que ia ser aquela dor que eu ia morrer, mas tô porque conseguindo... você tá abraçada ali no processo todo. Então, assim, existe também uma ansiedade muito grande no pós-operatório, né? Então, você imagina, você tá lá no seu pós-operatório e você não ter acesso a ser um médico. Ou você não ter ninguém ali da equipe para estar te vendo todos os dias, para estar passando para o médico todos os dias. Porque é nessa daí que a gente antecipa muitas complicações que vão acontecer. Sim, que podem acontecer, verdade. Entendeu? E que não vão acontecer porque a gente viu antes, né? Então, é tão importante esse acompanhamento de perto que eu não me vejo operando não sei quantas mil pacientes por mês, entendeu? Não é meu perfil. Porque eu preciso estar ali junto, eu preciso acolher, eu preciso estar pertinho, entendeu? E aí não dá, né? É isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o lipedema. Daqui a pouco eu já tô dando curso sobre lipedema, porque tanta gente que me explique como fale, porque eu falei um pouco nas minhas redes sociais sobre isso, que é algo que me incomoda um pouco. Eu fui para consulta em pouco tempo, mas já comecei a fazer um cuidado maior, né, em relação a isso.
e tá melhorando, graças a Deus. E eu acho que é muito importante trazer, porque eu acho que tem muitas e muitas e muitas mulheres que passam, né, que têm o lipedema e é uma doença, né, Karine? Então, se você puder explicar mais, assim, um pouquinho do que eu, né? Eu não sou médica, gente, eu só tenho o lipedema e aí eu tô tratando, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque também vem no processo de aceitação. Eu acho que o processo de aceitação ali é muito maior do que realmente você querer cuidar. Porque quando você entende que aquilo faz parte de você, que você tem que aceitar, e aí você vai cuidar com mais atenção, é diferente de você dizer, não, eu quero fazer, porque às vezes pode ter pessoas que querem fazer logo a lipo, querem tirar, e aí daqui a pouco pode voltar, e, né, se não tiver realmente uma atenção maior. E fale um pouquinho, explique mais sobre o lipedema, como você trouxe também o lipedema de forma mais, agora, né, no seu consultório, que você está tratando mais o lipedema, aconteceu de ter várias pacientes, como foi que você trouxe mais o assunto? Na verdade, lipedema é uma doença que já foi descrita há muito tempo atrás, mas era pouco conhecida. Então, as mulheres que tinham lipedema não sabiam que tinham, na verdade achavam que era só celulite. Só que houve um boom aí nesses últimos anos de pesquisa em relação ao lipedema, e aí essa doença foi se difundindo, né? Então, nos congressos, eu sou uma pessoa que adora um curso, né? Se eu pudesse, eu estava no curso todo mês. Então, nos congressos começou a surgir essa ideia do lipedema. Eu tenho uma amiga que foi minha colega de residência, minha R+, na residência, que trouxe isso da Alemanha. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi falando sobre lipedema e me despertou um interesse, porque como eu gosto desse cuidado, né, eu achei que se encaixava demais, assim, no meu perfil. E lipedema é uma doença da gordura, ela não é uma doença, como muitas pessoas acham, linfática, não é uma doença dos vasos linfáticos, embora possa vir a acometer, mas é uma doença inflamatória de baixo grau, progressiva e em ciclos. A gente fala que é em ciclos por quê? Porque existem fases da vida em que ela melhora e que ela piora. Só que ela pode progredir. E aí, quando ela passa de graus e estágios, pode chegar a um estágio que ela tem um comprometimento irreversível, aquilo ali. Até hoje não tem cura, infelizmente a gente não tem cura para o lipedema, mas existe um tratamento que é um tratamento muito eficaz e que reduz muitos sintomas. Por quê? Porque a maioria das pacientes que têm lipedema, elas têm um acúmulo de gordura desproporcional, geralmente nas coxas, panturrilhas, às vezes braço, né? Mas já tem descrição de lipedema no abdômen, por exemplo. É uma gordura diferente. A célula dessa gordura é 3 a 4 vezes maior do que uma célula de obesidade. Então, uma célula enorme, gigante, né? Existem alguns marcadores celulares no microscópio que são, né, bem patognomônicos, assim, da doença. Existem mais de 22 genes envolvidos. Caramba. Então, é uma doença muito multifocal, assim. A gente precisa de um atendimento multidisciplinar para estar junto ali da doença, e a gente precisa principalmente da conscientização de quem tem, do paciente. Então, a partir do diagnóstico, o paciente tem que entender que aquilo ali é igual diabetes e hipertensão, vai te acompanhar o resto da vida, e a gente precisa que você mude isso, isso e isso, para trazer essa doença para o estágio subclínico, ou seja, um estágio que não te incomode tanto. Isso falando em relação a sintomas. Agora, se você me perguntar qual o tratamento mais eficaz para o lipedema, com certeza é a cirurgia redutora de lipedema, que é retirar mecanicamente aquela gordura ali. Porque você retirando a célula, você vai reduzir a inflamação. Mas assim, é multifoco, né? Você tem que tratar intestino, você tem que tratar estresse, você tem que tratar alimentação, você tem que tratar exercício físico, você tem que tratar as suas vitaminas, seus marcadores inflamatórios. Então, a gente pede uma série de exames. Tem que ver se já tem comprometimento linfático, né? Uma coisa muito, talvez seja uma chave, assim, para você que não sabe se tem lipedema ou não, é você avaliar a desproporção entre a sua cintura e as suas pernas. Geralmente, quem tem lipedema tem a cintura fina e a perna bem grossinha desde a adolescência. Eu sempre fui assim. Então, a cintura mais fininha, a perna mais e pernão, né? É o violão, o famoso violão. E o que acontece é que na puberdade existe um pico hormonal, né? Esses picos hormonais que vão piorando o lipedema. Dos 30. Aí vem gestação, né? E vem menopausa. Então, a mulher é cíclica, né?
E outra, não tem descrição de lipedema em homem, a não ser os homens ginecoides, homens que têm alguma disfunção em relação ao estradiol. Por isso que a gente acha que tem alguma coisa a ver ali com estrogênio. A gente acha não. Tem alguma coisa a ver ali com estrogênio, porque os receptores ali do estrogênio, enfim, é uma coisa muito técnica, mas assim, os receptores do estrogênio são diferentes do lipedema. Então, assim, a paciente, ela inflama por qualquer coisa e existem algumas coisas que pioram aquilo ali. Sim. E que a gente pode educar a paciente para que ela traga esse lipedema pro estágio subclínico. E aí é fantástico. Os tratamentos clínicos, hoje mesmo atendi uma que, meu Deus, eu amei, eu perdi peso, minha perna tá melhor. Só que tem coisas que não dá para resolver só com tratamento clínico, né? Existem os bolsões, tem gente que tem deformidades com lipedema, né? E aí só cirúrgico mesmo, às vezes tem que tirar a pele mesmo. Tira um pedação lá para poder... Tem mulheres que não conseguem nem andar, né, por conta do lipedema. Cintura fininha, magrinha, mas... Então... É um processo. É uma libertação, mas é uma condenação ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Porque você sabe que aquilo ali vai lhe acompanhar o resto da vida, mas você se liberta porque você sabe, não, eu sei o que eu tenho agora e eu sei como eu vou tratar. Exato. Né? E aí o que eu, pelo menos comigo, eu comecei a me cobrar menos, sabe, em relação a isso, porque eu ficava na cobrança, não, eu preciso perder peso o tempo inteiro, assim, sabe? Eu achava que era excesso de gordura mesmo, assim, tô com muita celulite, eu tenho que emagrecer, ficar naquela loucura. E é um processo porque eu tenho a cintura fininha, não tenho muita gordura e as pernas são largas, né? E aí eu fico, não, eu tenho que aceitar meu corpo como ele é e vou indo no processo. Se precisar mais na frente, faz a cirurgia. Se precisar, né, tudo com muita cautela, mas sem uma cobrança muito excessiva, assim, sabe? Que nós mulheres também temos isso de cobrar, assim, sabe? Quando a gente se enxergar e olhar do jeito que a gente quer. E aí agora eu já tô mais me libertando um pouco mais disso, assim, e cuidando mesmo, porque assim, acho que é um processo que começou, assim, que eu percebi, quando você começou a falar nas redes sociais, a questão das manchas roxas, depois de treinos mais intensos, e isso começou a acontecer comigo, então eu respeitei esse processo em mim. E aí até a musculação, os treinos que eu tô fazendo já não são com tanta intensidade, respeitando realmente meu corpo, e aí assim, tô amando, assim, o processo. Eu vou iniciar também lá na clínica, o tratamento clínico, para poder melhorar ainda mais. Futuramente, se tiver que fazer a cirurgia, também farei, porque eu acho que é todo um processo que, se for necessário, a gente tem que fazer para cuidar do corpo, porque eu sinto muito cansaço nas pernas, que eu acho que é. Então, eu sou pequenininha, aí eu uso salto. Então. E o salto, às vezes, atrapalha também, né? Porque o peso nas pernas é muito grande. É uma sensação de peso, né? Você tá carregando 100 quilos, né? Exatamente. As pacientes são bem sensíveis em relação ao lipedema. E muitas choram muito lá porque às vezes não conseguem usar short desde a época da adolescência. Não usam short. Simplesmente não tem short no guarda-roupa porque não se sentem à vontade de expor as pernas. Ponto. E aí, né? Uma paciente que vive restrita a vida toda, não vai numa praia, não usa um biquíni. E elas se cobram muito em relação a achar que, até chegar ali, achar que é culpa delas. Caramba, eu sou assim porque... E o povo também acaba apontando o dedo. Olha lá como tá, ó, preguiçosa. Exatamente. Né? E é taxado de preguiçosa, só que ninguém sabe o peso que é você carregar um lipedema. É um peso, né? E aí é peso, é dor. Tem gente que sente muitas dores nas pernas, queimação, né? É essa questão das manchas roxas, que é muito comum, manchas roxas espontâneas que aparecem às vezes sem motivo. São pacientes que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular nas pernas. Então, assim, são muitos sintomas que estão envolvidos no lipedema, né? É muito multifatorial ali. E a gente precisa avaliar essa paciente por completo. Entender onde que a gente precisa atuar mais, né? A gente tem alguns suportes hormonais que podem ser usados também, né? Que hoje com os implantes hormonais tem melhorado bastante também, né? O gestrinona é um deles. E as pacientes têm ficado muito bem. Assim, Ai, que maravilha. Muito bem. Acho que você tá na mão certa, tudo começa a dar certo, né? E vai ter evento, né? Já tô inscrita, dia 14, sobre o lipedema, para quem quer saber um pouquinho mais como funciona. E até se reconhecer, né? Porque lógico que tem que fazer a consulta, fazer isso. Fiz tanto exame, tanta coisa, mas foi até maravilhoso, assim, esse processo de me reconhecer, sabe? Eu acho que a gente precisa também passar por isso.
Mas quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o lipedema, tem dúvida, tem ou não tenho, é lipedema ou não é, que eu fiquei muito na dúvida. Dia 14, agora de junho, no Isso. Hibiscus, né? No Hibiscus, a gente vai fazer, já é o 2º ano consecutivo que a gente faz. É um evento nacional, né, da BAPS, que é a Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos. Eles apoiam desde o ano passado, a gente fez aqui. Esse ano vai ser um evento maior, que vai ser lá no Hibiscus, às 9 horas da manhã, no dia 14. Quem quiser tem que se inscrever, porque a gente, inclusive, já tem pouquíssimas vagas, então tem que correr lá para se inscrever. E a gente vai deixar uma listinha de espera também, então não vou suspender as inscrições, porque a gente vai fazer confirmação ali mais próximo e à medida que forem surgindo as vagas, a gente vai puxando o pessoal da lista de espera. Mas vai ser muito bacana, a gente vai fazer um café da manhã, vai ter uma roda de conversa com todos os nossos especialistas, a gente tem o IntegraLip, né, que a gente integra a simetria com a nutro, né, então a gente tem nutrólogo, a gente tem fisioterapia, a gente tem nutricionista, vascular, então todo mundo ali vai falar um pouquinho sobre essa doença, para que vocês tirem suas dúvidas, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa doença, ver se vocês se identificam ou não, e aí, se for, né, adequado, vocês marcam a consulta. Vai ter café da manhã, vai ter aula de dança, vai ter massagem. Eba! Então vai ser bem animado, bem legal. Que descrição tá na bio, né? Eu vou colocar, na verdade não tá na bio, mas vocês podem entrar em contato com a nossa concierge, que é a Lucivânia, que ela vai mandar para vocês, porque como já tá com pouquíssimas vagas, a gente tá selecionando mais, mas quem tiver interesse pode entrar em contato, que eu vou pedir para ela enviar o formulário, e eu vou deixar o formulário no meu Instagram, hoje e amanhã, já que esse podcast só vai ao ar amanhã. Mas eu vou deixar hoje e vou deixar amanhã também, porque amanhã é a contagem regressiva, né? 7 dias. 7 dias. A gente vai já postar lá também com o link de inscrição. Perfeito. Então, porque tenho muitas amigas, viu, que conversaram comigo logo depois do que eu postei. E eu acho que vou falar mais quando começar mais o tratamento também, que for lá entender um pouquinho melhor, porque assim, eu tô passando pelo processo também, né? Sim. Então não tenho muito o que falar, vai ser mais com a vivência, o tratamento, a alimentação, é todo um processozinho, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, mas tem que aprender a respeitar, entender que o açuquinha tem que estar... Não, e é uma coisa, eu vou sem querer te cortar, mas já te cortando. Às vezes a paciente está numa dieta, como você já vinha numa dieta, já vinha. Mas tinha coisas ali dentro da sua dieta que estavam piorando o teu lipedema. Exato. São coisas específicas, né? No exame vê a questão da lactose também, né? Que eu eu comia tudo, assim, sabe? Mas fui diminuindo e a inflamação realmente vai diminuindo, você percebe. Até tava comentando que até uma comidinha assim fora já incomoda, né? Que você disse aí o nome que eu já esqueci. Na verdade é o dumping, né? Dumping. Mas a gente tem um fenômeno também do intestino que chama leaky gut, né? Que você perde ali a barreira do intestino e seu intestino começa a absorver tudo que tem de porcaria que você come, todas as toxinas, bactéria ruim. Então, quando você tá bem inflamada, aí seu intestino tá uma esponja, em vez de ser um filtro, né? Em vez de ser uma peneira. E aí, a gente precisa ajustar até isso. Sim. Aí melhora o quê? Melhora o estresse, você fica mais light, você dorme melhor, né? Você acaba fazendo mais exercício, você acaba ficando melhor, mais disposição, mais liberação de endorfina, bebe mais água. Tudo funciona melhor, né? E aí é um conjunto, né, de coisas, verdade. Mas tem que ir lá me ver, tomar um café comigo. Com certeza. E coisas simples como beber água, que as pessoas passam despercebido, ficam buscando logo algo extraordinário. São situações, coisas mais simples que a gente pode ir já adquirindo o hábito. Isso. E quando chegar na consulta, já tá lá como eu. Cheguei na consulta já com um passo à frente, porque eu fui olhando realmente, entendendo. Pesquisando. E respeitando o corpo, que é o mais importante de tudo, né? Exatamente. Que a gente vem falando sobre isso, falando sobre autoestima, sobre autenticidade. E eu acho que é exatamente isso, é respeitar o processo, respeitar o corpo. E a gente falando também sobre rotina, Karine, e você é mamãe agora, né? Cecília tá pequenininha ainda, 2, 3... Tem 2 anos, vai fazer 3, minha gostosa.
E como é o processo, assim, o dia a dia? Porque acompanhar a criança, assim, nessa rotina, assim. A gente, quanto mãe, né, a gente se culpa muito, né? Não tem como, né? Mãe que trabalha fora, a gente se culpa. Porque a gente, ao mesmo tempo que queria estar ali, a gente tem o nosso lado profissional que a gente ama, que a gente quer fazer, que a gente quer cuidar, mas a gente se sente um pouco abandonando ali, né? Mas eu procuro ter tempo de qualidade com ela, sabe? O tempo que eu tô com ela, eu procuro procuro brincar, procuro dar assistência a ela. E eu acredito que até hoje minha rotina tá mais ajustada em relação a isso e a gente consegue ficar bastante com ela. Ai, que massa. E ela é uma criança formidável. Cecília, ela é fora da curva. Toda mãe fala isso, né? Não tô nem aí, deixa eu falar. Mas ela é esperta, ela é carinhosa, ela é amorosa, sabe? E ela é assim. Eu não sei, ela é fantástica. Eu acho ela diferente, sabe? Ela vem com umas coisas que eu falo assim, menina, de onde você tirou isso? Eu acho que essa geração, né? Essa geração, ela já nasce com um chip diferente, eu acho. Eu acho também. Porque E acho eles que vem vêm muito mais para nos ensinar do que nos ensinar. Às vezes ela a chega... gente acha que vai ser mãe que vai estar ensinando e Meu eles veem o amor, contrário, né? A gente que tá aprendendo com eles. esses dias, essa questão do processo que a gente vem falando desde o começo, eu também estou em evolução. Todos nós estamos em evolução, né? E eu procuro cada dia ser melhor para mim e para os outros, né? Para as minhas pacientes, enfim. E eu estou nessa busca espiritual, me aproximando mais de Deus, graças a Deus. Estou buscando mais essa religiosidade que estava um pouco, né, assim, deixada de lado. E aí a gente reza todo dia e não sei o quê, e ela tem muita intimidade com Jesus, com Deus e tal, conversa, parece amigo. E eu deixo ela bem à vontade. Que massa. Eu deixo ela bem à vontade. Aí um dia, e aí, mamãe, vai falar o quê? Com Deus hoje? Ela, não, hoje eu vou falar com Jesus. Eu falei, tá bom, então fale com Jesus. Jesus, aí, uma babá que enfim, é babá da minha irmã, mas que ela ama, tava doente. Aí ela, Jesus, me dá um remedinho pra eu dar pra Pope pra ela melhorar. Oh, meu Deus. Aí no final eu falei, e aí, mamãe, a gente agradeceu a todo mundo. Ela, mamãe, a gente esqueceu de agradecer a seus pacientes. Diga aí, menina, eu enchi o olho de lágrima nessa hora. Veja como ela tem, né, uma coisa que ela ali me ensinou. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Eu agradeci a todo mundo e não agradeci a Deus pelos meus pacientes, né? Então, ela traz umas coisas assim na minha vida que todo dia eu tento melhorar. Erro todos os dias, né? A gente não existe maternidade perfeita. Não existe. A gente sempre erra tentando acertar, mas eu tô ali na busca por sempre estar melhor, ser uma mãe melhor para minha filha, né? E é isso. Maravilha. É cansativo, né? Mas é gostoso, eu gostei Eu demais. sempre tive essa curiosidade, porque a rotina do médico ela é bem intensa, né? Cirurgias longas, né? Exato. Às vezes a gente quer estar ali, mas não dá. E eu levo muito trabalho para casa, por quê? Porque as minhas pacientes têm meu contato pessoal. Então, assim, tá no hospital. Eu entendo que tem uma ansiedade muito grande, né? Que às vezes você quer falar ali com o médico. Às vezes não é nenhuma coisa tão urgente, mas você tá ansiosa ali para saber se pode ser alguma coisa, né? Que pode ser mais grave ou não. Então, eu procuro sempre estar respondendo. Isso leva muito trabalho para casa, né? E hoje mais não, porque fiz o método CIS, e aí eu já boto um limite nisso, mas antes ela falava assim, mamãe, celular na mesa, que era para eu brincar com ela. Olha quanta coisa que ela veio me ensinando, né? Verdade. E hoje não, hoje a gente já tem nosso espaço pra gente brincar, eu trabalho até certa hora, né? Depois eu deixo ali de lado, mas de vez em quando eu sempre tô dando uma olhadinha pra ver se tem algum paciente que mandou. Outra coisa que me veio agora também, uma curiosidade, mudou seu olhar sobre a paciente mãe depois da maternidade, porque eu fiz minha cirurgia, você não era mamãe ainda, né? Muito. Eu já tenho muito tempo, gente, com Karine, mas já foi um olhar diferente, né? Porque devolvendo a autoestima ali para uma mãe e tal, mas Mudou. depois da maternidade, como é olhar assim? Porque muitas vezes vem aquela mãe depois de mamas, aí que a mama fica caída, a flacidez, a diástase também, né? Porque às vezes a barriga até volta pro lugar, mas tem uma diástase e incomoda muito, assim, a mãe. Eu sempre procurei ter um olhar bem empático, né, em relação, e pouco julgador, porque é natural do ser humano a gente querer, né, pré-julgar aquilo ali, mas eu sempre tentei ter esse olhar mais empático. Mas eu percebi que a minha evolução impacta diretamente nos meus pacientes, né, tanto no meu olhar em relação aos pacientes, quanto
no que eu vou entregar ali, né? Sempre que eu tô ali na cirurgia, eu tô pensando, meu Deus, obrigado, Senhor, porque ela confiou o sonho dela a mim. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui comigo, me usando para entregar para ela a autoestima que ela perdeu. E ser mãe é maravilhoso, mas a maternidade em si, a gestação em si, traz mudanças para o corpo que são muitas vezes irreversíveis. Né? E que às vezes machucam a mulher e tá tudo bem, né? Porque a maternidade é maravilhosa. Você ser mãe é talvez uma das coisas mais sagradas que tem, né? Mas a gente tem que entender que isso traz prejuízo e não tem nada de mais nem de mal você querer melhorar, né? E eu tenho certeza que Deus não tem nada contra isso. Perfeito. Pelo contrário, Ele quer que você viva uma vida plena e com abundância. Tá lá na Bíblia, sou eu que tô falando. Então, assim, para você ter uma vida plena, como é que você vai viver uma vida plena se tá faltando ali um pedaço, algo em você? Tá faltando, isso aqui não tô completa, isso aqui tá faltando. E eu sempre digo que é como você se enxerga, né? Porque muitas vezes a gente acha que a cirurgia plástica você quer ser igual a alguém, ou quer ser, que a gente fala muito de redes sociais, mas como você se enxerga, se te incomoda, é porque realmente aquilo não faz parte de você. E aí realmente precisa ali de um reparo. Exatamente. Então é como você tá olhando, tá se enxergando, tá satisfeito, tá feliz, ótimo. Não tá, porque nem sempre uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, ou a mama caiu um pouquinho, vai incomodar a pessoa. Se não tá te incomodando, ótimo, maravilha, continue. Assim, eu acho que entender seu corpo, respeitar, fez parte do meu processo e eu tô feliz assim também, é maravilhoso, sabe? Eu acho que a mulher se identificar, se reconhecer e achar bonita do jeito que tá também, não tem problema algum. É lindo da mesma forma. Eu acho muito mais bonito, assim, sabe? Quem tem a coragem também de encarar, assim, algumas coisas que mudaram com o tempo e tá tudo bem pra ela, né? Lindo. E aí, assim, é maravilhoso também esse processo. Esse é uma das coisas que eu tento pescar na consulta. O motivo real dela tá ali. Porque muitas vezes o motivo não é uma vontade dela, é uma vontade de outros, né? Ou um espelho de rede social que, na verdade, não é o que ela quer pra ela, é o que os outros demandam que ela tenha, né? Então, eu sempre falo, você tem que fazer cirurgia plástica pelo motivo certo. Já tive paciente que foi lá, eu vim aqui porque meu marido quer. Aí eu falei, não, porque seu marido quer, não. Não, mas eu também quero. Eu falei, então tá, se você também quer, aí é outra coisa. Mas só pelo seu marido não faça. E eu falo mesmo, não faça. Por quê? Porque você vai botar ali um corpo estranho no seu corpo. E que se você não quiser aquilo ali, naturalmente você vai rejeitar. Entenda. Vai ficar mal. Quem manda em tudo é a cabeça. É a mente. Não tem como. Se você não tá se sentindo bem com a sua prótese, meu amor, não tem como essa prótese ficar boa. Não tem. Não tem. Seu organismo vai fazer de tudo pra você botar pra fora, porque a cabeça gera doença real. Existe uma modalidade da medicina que se chama doença psicossomática. São doenças que são geradas pela cabeça. Doenças reais. Não é assim, eu tô imaginando que eu tô doente. Não. Produziu aquela doença. E Paulo Vieira fala muito disso. Fala. Né? Que tudo que você pensa, que você fala, como você age, vai produzir seu resultado. Então, é verdade. Com certeza. Né? Então, se você não aceita aquilo ali, eu não quero isso, não adianta você fazer pelos outros. Você tem que fazer por você. Porque você quer, porque você ama. Eu amo esse resultado, eu gosto da mão assim, bababá. E pronto, acabou. E se você tá feliz com sua maminha murchinha, caidinha, massa também, entendeu? Tá tudo bem. E às vezes, a paciente... Já aconteceu várias vezes de chegar lá e até tinha uma enfermeira que depois a gente trocou, mas que às vezes ela até soltava, veio aqui por causa da mama, e não era, ela não era mama, era barriga, mas já botou um negócio na cabeça da paciente por causa disso, né? E não é o que a gente quer trazer. É verdade. Eu não indico cirurgia pra ninguém, eu vou resolver o que a paciente quer resolver. Exato. Entendeu? Porque é o que ela tá olhando ali no espelho e tá incomodando. Não é o que você vai olhar e vai julgar com o seu olhar, você não quer fazer isso aqui. Não quer. Se ela quisesse, ela teria falado. Óbvio que a gente vai puxando, né? O que é que te incomoda? Isso aqui te incomoda? Não incomoda. Ótimo. Então vamos pra tal... Às vezes a gente puxa, porque às vezes é uma coisa que incomoda que a paciente esquece ali, né? Mas se não incomodar, a gente não vai empurrar a cirurgia, sabe, para paciente, porque eu acho que tem que fazer pelo motivo certo. Com certeza. Não é não? Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Uma horinha rapidinho. Eu sempre falo assim, no final, né, que tem a pergunta decodificada, que na verdade não é uma pergunta, a gente tá falando sobre autoestima, autenticidade, e eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para quem tá nos assistindo. Vamos lá.
Uma mensagem legal que eu acho que você, enquanto paciente, enquanto pessoa, né, tem que entender que a vida é sua, o corpo é seu, e que se tá te incomodando, você tem todo o direito, está super autorizada a buscar ajuda, a melhorar, né, a se reencontrar, a buscar a sua real identidade, que é viver uma vida plena em abundância, viver uma vida que você se sinta bem com você mesma, que você possa escolher o que você quer vestir, que você tenha a liberdade de estar em todos os ambientes feliz, sem estar com vergonha, né? E é isso, gente. Eu acho que buscar a real identidade também faz parte. Você buscar renovar sua autoestima e você melhorar seu corpo, sua mente, sua alma e tudo. Tudo junto. Maravilha. Falou a essência do Decodifixe agora, né? Buscar sua real identidade. Eu quero dar essas flores, te agradecendo. Obrigada, obrigada. Papo assim que foi realmente uma aula, né? O prazer foi meu. Muito obrigada. Me chame sempre que quiser. Obrigada. Quem gosta de bater papo sou eu. Tchau, gente. Tchau, gente.